para mais uma pitada de Constituição. Hoje vamos iniciar poderes e deveres da administração. Vamos fazer uma pequena introdução sobre os princípios da administração pública que são basilares para que a gente entenda esses poderes. Princípios são alicerces e no meio jurídico são alicerces de toda a construção jurídica, de toda a construção de leis, toda a construção de regras do direito. Os princípios que vão conduzir à interpretação das leis, à execução das leis. José Cretella Júnior conceitua princípios como: princípios de uma ciência são as preposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturações. São, portanto, os alicerces de uma ciência. Quando vou construir leis, regras, vou construir sobre alicerces, sobre bases, para deixar como uma construção de prédio, bem firme, bem sólida. Outro conceito é de Marcelo Alexandrino. Os princípios são ideias centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes e conferindo à lei um sentido lógico, harmonioso e racional, o que possibilita uma adequada compreensão de seu modo de organizar-se. Os princípios determinam o alcance e sentido das regras de um determinado ordenamento jurídico. Temos um regime jurídico administrativo, a administração pública. O Estado, nessa administração pública, a União, os Estados, o município, eles regem-se pelo direito público, as normas de direito público, que é o regime jurídico administrativo. E as regras desse regime jurídico são construídas sobre dois alicerces, sobre dois princípios. E desses princípios decorrem outros demais princípios. Vejam, temos a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público pela administração. É com base nesses dois alicerces que você tem toda a construção do direito administrativo, que você tem toda a feitura de normas, das regras e deles desdobram-se outros princípios da administração pública. Veja o princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração. Imagina que eu sou um manobrista e aparece um carrão para eu manobrar. Eu posso pegar esse carrão e sair pelas ruas dando cavalo de pau nesse carro? Não, o carro não é meu. Eu não tenho disponibilidade sobre ele. Eu tenho que fazer apenas o que me mandaram fazer. Mandaram que eu estacionasse o carro na vaga da garagem. E só. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que fazer da melhor forma possível para que ele não tenha nenhum arranhão e para que não aconteça nada com aquele carro. Mesma coisa, o interesse público. Ele é indisponível pela administração. Em um Estado democrático de direito, o presidente, o governador, não pode chegar e falar que tudo que tem ali é dele. Ele não dispõe dos bens públicos, não dispõe dos direitos, não dispõe do interesse público. Deve apenas conduzir. Quando vocês passarem no concurso, vocês vão ter uma mesa, um computador. Só que aquilo não é seu. Vocês vão usar, vão utilizar e quando sair, alguém vai utilizar também. Vocês não têm disponibilidade sobre os bens públicos, sobre o interesse público. Você apenas vai conduzir da melhor forma, segundo o princípio da legalidade. Da mesma forma como o manobrista do carro. Ele vai fazer o que mandaram. O serviço público ele vai seguir estritamente o que mandarem. Princípio da legalidade. Vai tomar muito cuidado, fazer a coisa mais eficiente. Princípio da eficiência. Vai ter todo o carinho, não descuidando da manutenção. Princípio da moralidade. Se vocês olharem o artigo 1º, parágrafo único, ele diz o seguinte. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Quando falamos de poder do povo, vamos relacionar com os dois princípios. Os dois princípios vão dizer que o interesse é público. O interesse público é a vontade do povo, é a vontade geral. A doutrina divide esse interesse público em primário e secundário. O primeiro seria a vontade do povo mesmo, e o secundário, a vontade do Estado. A doutrina vai falar que o interesse público será obedecido quando o interesse secundário coincidir com o interesse primário.
que é a vontade do povo. Se eu quero ter um país organizado, democrático, a vontade do povo tem que prevalecer. E tem que prevalecer sobre a vontade de interesses particulares. Para que nós possamos conseguir viver em uma sociedade segura, uma sociedade com garantias, eu preciso que haja a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Podemos chamar também de princípio da finalidade pública. A finalidade pública sempre vai ser o interesse público. Vocês podem ver que o Estado impõe certas obrigações aos particulares através de atos unilaterais, como, por exemplo, uma multa. Imagine se deixar as pessoas dirigirem seus carros livremente. Imagine o caos que seria o nosso trânsito. Por isso, o Estado vem e coloca regras. Esse princípio ele está presente na elaboração das leis, na execução dos atos administrativos decorrentes de leis. A administração pública ela se vincula a este princípio como se vincula à lei. Esse princípio está presente quando o legislador, quando nossos deputados, os nossos senadores vão elaborar as leis. O importante é a vontade geral, o importante é a vontade do povo. Deve ser exercida sobre a vontade do particular. Lembrando que não é porque esses dois princípios são tão importantes que eles têm superioridade sobre os outros princípios. Nenhum princípio é maior que o outro, nenhum princípio é absoluto. Eles serão vistos juntos com todos os outros princípios. Um exemplo, imagine que em sua cidade está precisando alargar uma rua. E para isso o poder público, a administração, vai ter que desapropriar algumas casas. E o particular fala que a administração não vai desapropriar. Mas só que ela vai ser desapropriada de qualquer jeito, pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Mas a administração não pode, a qualquer momento, ir lá e desapropriar sem ter pago a desapropriação do particular. Há interesse público, mas deve ser respeitado os interesses do particular também. A Constituição fala sobre a desapropriação no artigo 5º, inciso 24. Olha o que diz. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Para desapropriar aquela pessoa de sua casa, o poder público tem que antes indenizar, e por um valor justo, valor que ela possa comprar uma casa parecida com aquela. Veja, esse princípio ele não é absoluto. Eu tenho, nesse exemplo, resguardar os direitos constitucionais, os direitos individuais que estão lá no artigo 5º. Posteriormente, vamos ter aulas só sobre os princípios especificamente. Mas veja, que o Estado consiga atender o interesse público, ele precisa ter força, até mesmo força de coesão, às vezes utilizando até a força física, usando da supremacia do interesse público sobre o interesse de um particular. E para que isso ocorra, os agentes públicos devem ter certas prerrogativas para que os interesses públicos sejam atendidos. Prerrogativas que se revestem em poder. Vamos estudar os poderes que mais caem em concurso público. Vamos estudar o uso e o abuso do poder. O poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar, o poder de polícia, que é o mais cobrado em concursos. Fique atento para o poder de polícia. E na próxima aula, iniciaremos com o uso e o abuso de poder. Até mais!